Bom, hoje vamos falar aí sobre inequações. Inequação é muito importante em diversas matérias, uma vez consegue estudar o sinal da função com a sua variação. Além disso, inequações ela serve muito para o mundo real. Eu vou mostrar nesse vídeo algumas coisas que são até que bobas, né? Mas é muito interessante a gente pensar nessa perspectiva. Começando do começo, o que são inequações? A inequação expressa as desigualdades de valores. Ou seja, vamos ter aí a presença do símbolo de maior, do símbolo de menor, maior igual e menor igual. Por exemplo, x pode ser maior do que 4, ou x menor do que 4, x maior ou igual a 4 ou x menor ou igual a 4. Ou seja, esses valores obedecem essa condição. Como que a gente pode descrever o resultado de uma inequação? Calculamos de uma forma muito parecida que é a equação. Porém, devemos tomar alguns cuidados, né? Então, toda vez que a gente for manipular aí uma inequação, né, a gente pode calcular ela como se usasse o igualzinho lá, né, que nem da equação. Só que a diferença é que estamos expressando valores maiores ou menores, ou maiores ou igual, ou menores ou igual a outro valor. Hoje eu acordei mais cedo e eu resolvi fazer um café pra mim, né? E eu tava lá fazendo o café, colocando a água no papel filtro, né? A água quente quase vazou do papel filtro, né? E aí eu pensei de uma forma um pouco diferente, né? Do tipo, a gente pode criar uma inequação. Quer dizer que esse volume que o filtro aguenta de água, ele tem um certo valor. Se estamos colocando um certo volume de água, né, quente dentro, quanto que a gente deve colocar? De certo, né, que a gente deve pensar, obviamente, que a água que está entrando dentro desse papel filtro, o seu volume deve ser menor do que esse papel filtro aguenta, né? Exemplo número 1. Resolva a inequação 2x mais 7 menor do que menos 1 mais 2. A grande loucura, né, é quando começa a aparecer os x, né, da vida, as variáveis, as letras, né? E aí, como que a gente deve resolver? Como se fosse uma equação. Então, a gente tem aí, ó, o exemplo número 1, né? A gente tem 2x mais 7 maior do que menos 1 e mais 2. Como que a gente deveria pensar? A gente deveria pensar assim, para que valores de x, essa expressão toda, essa função, deve ser maior do que menos 1 mais 2. Então tá, a gente deve resolver que nem uma equação. Então, ó, 2x mais 7 é maior do que 1. Menos 1 mais 2 é 1. 2x vai passar o 7, que é positivo aqui, negativo, né? Que nem uma equação, que vai ser 1 menos 7. 2x vai ter que ser, então, maior que menos 6. Então, o valor de x ele deve ser maior do que menos 3. Essa daqui é a nossa resposta. Existe uma outra forma de dar essa resposta? Sim, da forma gráfica. E como que a gente faz da forma gráfica? A gente desenha uma reta e essa é a nossa reta real, que representa de valores x, né? A gente vai colocar o ponto que a gente calculou, ou seja, x maior que menos 3. E aí? E agora a gente vai rachurar, ou seja, pintar, né? Num jeito feio de falar, a parte que é a resposta. Então, se os valores de x têm que ser maior do que menos 3, eles devem estar à direita de menos 3. E aí a gente rachura aqui. E o menos 3, ele participa da resposta? Um segundinho para pensar. Não, ele não participa da resposta. Por quê? Porque x deve ser maior do que menos 3, mas não igual a menos 3. A situação seria diferente se x fosse maior ou igual a menos 3. Aí sim. E como que a gente deve mudar isso no nosso gráfico, né? No nosso gráfico, a gente deve fazer uma bolinha aberta. O que significa a bolinha aberta? Porque os valores de x devem ser maior do que menos 3
porém não igual a menos 3. Podemos também escrever o conjunto solução de forma algébrica, que a solução, que é S igual a para todos os x pertencentes aos reais, tal que x deve ser maior do que menos 3. Essa daqui é a nossa resposta do nosso primeiro exemplo. Exemplo 2. Resolva a inequação 4x menos 10 menor do que 20 menos 2x. Então, de novo, a gente pode pensar dessa forma. Para que valores de x, esses valores, 4x menos 10, vai ser menor do que valores de 20 menos 2x. E como que a gente vai achar esse valor de x, essa solução? A gente vai resolver como se fosse uma equação de novo. Então, 4x aqui, o menos 2x desse lado vai passar somando para o outro lado, então mais 2x. Esse 10 desse lado vai passar somando para o outro lado, então 20 mais 10. Quer dizer, então, que 6x deve ser menor do que 30. Então, x deve ser menor do que 5, né? Porque o 6 vai passar dividindo aqui. Ou seja, para essa condição ser satisfeita, x tem que ser menor do que 5. Como vamos dar uma resposta gráfica? Desenhar uma reta real para valores de x. Vamos registrar aqui o valor 5 e rachurar valores que são menores que 5, ou seja, valores que estão à esquerda de 5. E aqui o valor 5 ele não participa da solução. É a mesma situação que aqui de cima, primeiro exemplo. Portanto, a gente vai fazer uma bolinha aberta. E o nosso conjunto de solução é como? A solução é para todos os x pertencentes aos reais, tal que o valor de x deve ser menor do que 5. Quer outro tipo de solução? A gente pode ir em solução do tipo de conjuntos. Então, para x pertencentes aos reais, tal que o valor de x ele é de menos infinito até 5, os dois entre parênteses. Por que menos infinito? Porque são todos os números negativos. Então, ele vai tender até infinitos valores negativos, até o valor 5. Em inequações, podem existir casos em que o y, né, um valor qualquer, ele pode estar entre dois valores, né? Que nem eu dei o exemplo da cerveja. Ou seja, estar entre dois valores quer dizer que existem duas inequações. Como você está vendo aí, y1 ele é menor ou igual a y2 e y2 é menor ou igual a y3. Você está vendo que y2 ele está entre os valores de y1 e os valores de y3? Como que vamos calcular esse tipo de inequação? A gente pode simplesmente separar em duas inequações. Depois que conseguimos o conjunto solução dos dois, ou seja, a solução da primeira inequação e a solução da segunda inequação, podemos juntar tudo isso em uma coisa só, ou seja, podemos juntar as soluções e criar uma solução geral dessas inequações. Basta separarmos então. Vamos aí para o exemplo 3. Resolva a inequação 4 menor ou igual a 2x menos 4 menor do que 10. Ou seja, essa expressão 2x menos 4, a gente pode chamar ela de expressão, a gente pode chamar de uma função, mas os valores de x, eles vão dar um resultado total. E o nosso questionamento é o seguinte: para que valores desse x aqui, a gente vai conseguir resultados que estão entre o valor 4 e o 10? Essa é a nossa grande questão. Como que eu falei, então? Para a gente separar isso em duas equações. Essa daqui é a inequação 1. Isso daqui ó, é nossa inequação 2. Então, inequação 1 e inequação 2. Então vamos lá, vamos deixar um pouco mais claro isso.
Vamos para a nossa inequação 1. A nossa inequação 1 é 4 menor igual a 2x menos 4. Beleza. Como que a gente vai resolver isso? Que nem dos últimos exemplos. O 4 vai passar para o outro lado, ou seja, 4 mais 4 vai ser 8. Então, os valores de x, 2x, né, deve ser maior ou igual a 8. Vai passar o 2 dividindo, né? Então, o x agora ele deve ser maior ou igual a 4. Uma coisa interessante a se refletir. Você está vendo como que eu estou tomando cuidado com esse sinal aqui? Às vezes as pessoas querem se organizar e acabam deixando o x do outro lado. Mas se você não alternar o sinal de maior ou igual, vai ficar errado, vai ser uma outra resposta. Por isso que eu deixei o x desse lado e os resultados do outro. Você poderia ter feito desse lado aqui, ó, x e o valor 4? Sim, mas o x ele deve ser alternado. O x então deve ser maior ou igual a 4. Os dois são a mesma coisa, mas devemos tomar cuidado com esse sinal aqui. Então, a solução da primeira inequação é essa. Os valores de x eles devem ser maior ou igual a 4. A segunda inequação, 2x menos 4, deve ser menor do que 10. Então, o 4 vai passar somando para o outro lado, que isso vai dar 14. Vai passar o 2 dividindo, né? Então, 14 por 2 é 7. Então, a segunda condição está nos impondo que x deve ser menor do que 7. Então, a gente tem a nossa solução 1 e a nossa solução 2. A gente tem que criar uma solução geral, tal que as duas soluções vão estar em conjunto, né? Esquece esse mais, né? Mas elas vão estar em conjunto, tá? Vou botar aqui, ó, em conjunto. Então, quer dizer que o valor de x, primeiro, ele deve ser maior ou igual a 4, certo? Então, x deve ser maior ou igual a 4. E x deve ser menor do que 7. Então, x deve ser menor do que 7. A nossa solução geral está implicado nisso, que x ele está entre os valores de 4 e 7. Porém, tem um detalhe. O valor x igual a 4 participa dessa condição. Se x for igual a 4, ele vai estar dentro dessa condição. Porém, para x igual a 7 não, porque x deve ser menor do que 7 e não igual a 7. Como vamos mostrar nossa solução? A nossa solução gráfica. Então, vamos botar o valor de x igual a 4 e x igual a 7. Essa daqui é a nossa reta real para valores de x. Vamos rachurar os pontos que x está incluso na solução, que são valores entre 4 e 7, certo? Porém, o x aqui ele é maior ou igual a 4. E o que significa ou igual a 4? Que o valor 4 ele participa da solução. Uma bolinha fechada representamos. O 7 participa? Não, porque só valores menores do que 7. Então, deixamos uma bolinha aberta. Como podemos botar nossa solução, então? A solução, que é para todos os x pertencentes aos reais, tal que x está entre o valor 7 e maior ou igual a 4. Outra forma de solução é dizer que x pertencente aos reais, tal que o x ele está entre 4 e 7. Porém, lembre-se que o 4 ele participa da solução e o 7 não. Se ele participa, esquece esse parênteses aqui e vamos fazer um colchete fechado. O que significa o colchete fechado? Significa que o 4 participa da solução. O 7 é só o parênteses, porque o 7 não participa da solução. E essa daqui é a nossa resposta do exemplo 3. Então tá, próximo exemplo.
Resolva a inequação 1 menor ou igual a 4x menos 7 menor ou igual a 13. Isso aqui é menor ou igual, tá? Então tá. Como que a gente deve fazer? De novo, vamos lá, vamos nos organizar. Primeira inequação é essa. A segunda inequação é essa daqui. Então, 1 e 2. Então vamos lá. Primeira inequação. 1 menor ou igual a 4x menos 7. Vamos resolver. 7 vai para lá, então vai passar somando. Então 1 mais 7 vai ser igual a 8. Então quer dizer que 4x deve ser maior ou igual a 8. X, então, deve ser maior ou igual a 2. Essa é a nossa primeira condição. Nossa segunda condição. Nossa segunda condição vai ser 4x menos 7 deve ser menor ou igual a 13. Então, 4x vai continuar aqui, o 7 vai passar somando. 4x deve ser menor ou igual a 20. Então, x é menor ou igual a 5. Tá. Então, temos aí nossa primeira solução, nossa segunda solução. O 2 e o 5 participam da solução? Participam. Por quê? Porque x ele pode ser menor ou igual a 2. Assim como x pode ser menor ou igual a 5. Eu falei errado, né? Para x maiores ou iguais a 2. Né? Então, como vamos descrever nossa solução em uma reta real? A gente coloca o 2 que a gente calculou e o 5. A gente rachura os valores em que x se enquadra na solução e desenhamos duas bolinhas fechadas, o que mostra que eles participam da solução. Solução, então, vai ser para todos os x pertencentes aos reais, tal que x está entre os valores de 2 e 5. E podemos também botar dessa forma, x pertencente aos números reais, tal que o valor de 2 ele está entre 2 e 5 com colchetes fechados, né? Porque 2 e 5 participam da nossa solução. Então, por enquanto é isso. Ensinei aí então como resolver as equações, as inequações de uma forma tranquila e organizada. Ensinei como a gente pode resolver inequações, um conjunto de inequações, né, quando um valor está entre dois valores, né? Ensinei como que a gente consegue representar a resposta de forma gráfica e também algébrica, né? Além disso, não podemos esquecer de quando que a bolinha fica aberta e quando a bolinha fica fechada no nosso resultado. Nas próximas aulas, irei falar sobre coisas muito importantes, né? Como a gente pode resolver inequações do primeiro e segundo grau, né? E além disso, vamos entender como funciona o sinal, ou seja, quando o valor da nossa função é positiva ou negativa. E, de certo, isso é muito importante para todas as outras matérias, né? Como apoio, como suporte.